Ao longo da história do wrestling, gigantes chamaram atenção por seus tamanhos impressionantes. Conheça agora os maiores lutadores que já pisaram no ringue. Número 1. O gigante carismático. Big Show, nascido Paul White, é uma verdadeira lenda do wrestling por sua combinação de tamanho impressionante, carisma e talento técnico. Com aproximadamente 2 metros e 13 centímetros de altura, ele figura entre os mais altos da história. Seu peso variou ao longo da carreira, oscilando entre 174 e 227 quilos, dependendo de sua preparação física. No auge, em 2016, chegou perto dos 227 quilos. Ele iniciou a carreira nos anos 1990, na WCW, sob o nome The Giant, onde rapidamente conquistou o título mundial. Em 1999, ingressou na WWE, tornando-se peça-chave do elenco e colecionando vários títulos mundiais. Confrontou nomes como The Undertaker, Brock Lesnar e John Cena, sempre impressionando, mesmo com seu tamanho, por sua agilidade surpreendente. Big Show variava entre vilão imbatível e herói querido, cativando o público em todas as fases. Além do ringue, atuou em filmes e protagonizou a série da Netflix The Big Show Show. Nos últimos anos, perdeu muito peso, buscando melhorar a saúde. Aposentado desde 2021, ele continua sendo um ícone respeitado do esporte. E por falar em ícone, uma imagem viral nas redes sociais recentemente causou burburinho. Seria Big Show de volta em forma ou apenas um fã muito dedicado? A semelhança impressiona. Deixe sua opinião nos comentários. É ele ou apenas uma arte genial de fã? Número 2. A potência sombria, Big Daddy V, Víscera. Big Daddy V, nome verdadeiro Nelson Frazier Jr., foi um dos superpesados mais marcantes da WWE. Estreou em 1993 como Mabel, integrante da equipe Man on a Mission, ao lado de Mo e do rapper Oscar. A dupla conquistou os fãs com apresentações coloridas e venceu o título de duplas em 1994. Logo depois, Mabel virou vilão e venceu o torneio King of the Ring de 1995, assumindo o trono como King Mabel. No final da década de 90, retornou como Víscera, um membro da sinistra facção Ministry of Darkness de The Undertaker, com lentes brancas e figurino sombrio. Em 2007, se reinventou como Big Daddy V na ECW, com estilo de rua, mas ainda ameaçador. Seu peso era anunciado acima dos 227 quilos, mas registros indicam cerca de 221 quilos. Apesar do tamanho, surpreendia com velocidade e agilidade. Fora do ringue, era conhecido por seu bom humor e generosidade. Infelizmente, Frazier faleceu em 2014, aos 43 anos, vítima de um ataque cardíaco. Seu legado como um dos gigantes mais marcantes do wrestling continua vivo entre os fãs e nos registros da WWE. Número 3. O Yokozuna dos dois ringues. Akebono Akebono, nascido no Japão como Chad Nakamura, ficou mundialmente conhecido pela luta contra Big Show na WrestleMania 21. Antes disso, brilhou no sumo e alcançou o mais alto posto da modalidade, o título de Yokozuna. Durante sua carreira no sumo, pesava cerca de 233 quilos em 2001, dominando os ringues japoneses com seu tamanho e técnica. Em 2005, fez a transição para o wrestling profissional, competindo em ligas como New Japan Pro Wrestling e Dragon Gate, chamando atenção por misturar técnicas do sumo com o estilo do wrestling. Seu tamanho e estilo o tornaram uma atração diferenciada. Embora tenha tido uma passagem breve pela WWE, sua luta sumo contra Big Show permanece como um dos momentos mais lembrados de sua carreira. Sua trajetória no wrestling pode ter sido curta, mas sua presença é eterna, graças ao impacto que causou nos ringues e ao seu carisma de gigante. Número 4.
o oitavo maravilha do mundo, André the Giant. André the Giant, nascido André René Roussimoff em 1946, é um dos nomes mais icônicos do wrestling mundial. Desde criança, exibia crescimento fora do normal, consequência da acromegalia, doença hormonal, que fez com que, aos 12 anos, já pesasse 110 quilos. Na fase adulta, atingiu cerca de 2 metros e 24 centímetros de altura e um peso estimado em 236 quilos, especialmente durante a WrestleMania 3 em 1987, onde enfrentou Hulk Hogan em um dos combates mais lendários da história. Esse peso é amplamente aceito como real. Mas não era só o físico que impressionava. André também tinha apetite lendário. Relatos dizem que conseguia beber 119 cervejas em uma única noite e comer vários bifes e lagostas de uma só vez. Conhecido como a oitava maravilha do mundo, dominou o ringue por anos, atraindo multidões por sua habilidade e também por ser um verdadeiro fenômeno. Sua influência atravessa o wrestling e a cultura pop, tornando-o um verdadeiro ícone mundial até os dias de hoje. Número 5. O Colosso do Campo, Haystacks. Calhoun. Haystacks. Calhoun, nascido William D. Calhoun em 1934, foi um ícone do wrestling, cujo tamanho imenso e aparência de caipira forte o tornaram um dos pesos pesados mais memoráveis da sua época. Ele começou sua carreira nos ringues durante os anos 1950 e se consolidou como um verdadeiro pioneiro entre os atletas com físico fora do comum. Com apenas 14 anos, Calhoun já pesava cerca de 136 quilos e continuou crescendo até atingir, segundo relatos mais frequentes, cerca de 272 quilos no auge de sua carreira. Seu visual de fazendeiro e sua personalidade simpática o tornaram extremamente popular com os fãs. Diz a lenda que, quando jovem, conseguia levantar bezerros no braço, uma amostra da força bruta que ele exibia no ringue. Seu estilo era baseado em pura força física, com um corpo tão grande que ele facilmente dominava adversários. Lutou contra lendas como Bruno Sammartino e Bobo Brasil, ajudando a pavimentar o caminho para os superpesados do futuro. Mesmo com seu tamanho assustador, era visto como um homem gentil e carismático fora dos ringues. Sua influência sobre o wrestling, especialmente na era dourada do esporte, permanece viva como um tributo à sua importância e ao seu legado. Número 6. A montanha em pessoa. Man Mountain. Mike Man Mountain Mike, nascido em 1941, estreou no wrestling profissional em 1967 e rapidamente ficou conhecido por seu tamanho impressionante e sua força descomunal. Com mais de 1,80 m de altura e pesando cerca de 283 quilos no auge, ele realmente fazia jus ao apelido de Montanha Humana. Sua carreira aconteceu majoritariamente nos anos 1970, e embora seu tempo nos ringues tenha sido relativamente curto, o impacto que deixou no wrestling foi significativo. Era uma presença rara, tanto pelo porte físico quanto pelo visual chamativo. Embora existam poucos registros detalhados de suas lutas, a imagem de seu corpo gigantesco enfrentando adversários menores foi suficiente para deixá-lo gravado na memória dos fãs. Mike costumava se apresentar em promoções regionais, onde sempre chamava a atenção. Apesar do tamanho, demonstrava certa agilidade, o que o tornava ainda mais impressionante. Infelizmente, sua carreira e sua vida foram interrompidas precocemente. Ele faleceu em 1988, aos 47 anos. Mesmo com pouco tempo no topo, Man Mountain Mike é lembrado até hoje como um dos superpesados mais singulares da história da luta livre. Número 7. O Furacão do Pacífico. Yokozuna, nascido Rodney Anoa'i, foi um dos nomes mais dominantes da WWE
durante os anos 1990. Integrante da famosa família samoana do wrestling, ele conquistou os fãs com seu tamanho colossal, carisma e movimentos surpreendentes para alguém com seu porte. Com 1,93 m de altura, Yokozuna alcançou cerca de 318 quilos ao deixar a WWE, embora durante seu auge estivesse mais próximo dos 272 quilos. Seu corpo enorme era tanto uma vantagem quanto uma limitação. Ele usava sua massa como arma em golpes como o Sumo Splash e o temido Leg Drop, que muitos atletas mais leves nem conseguiam executar. Sua carreira disparou em 1993, ao conquistar o cinturão da WWF aos 26 anos, sendo um dos mais jovens campeões da história. Participou de lutas marcantes, especialmente em edições do WrestleMania, e era conhecido por sua agilidade surpreendente. Com o tempo, seu peso afetou sua saúde e mobilidade, reduzindo sua capacidade de se movimentar com a mesma eficiência. Mesmo assim, sua presença como personagem continuou sendo fundamental. Yokozuna foi introduzido póstumamente ao Hall da Fama da WWE em 2012. Seu legado vive como uma inspiração para superpesados e uma lembrança de sua personalidade inesquecível. Número 8. O monstro britânico, Giant Haystacks. Giant Haystacks, nascido Martin Ruane, foi uma das maiores estrelas do wrestling britânico. Inspirado em Haystacks Calhoun, ele se tornou um nome conhecido no Reino Unido, onde brilhava principalmente na famosa promoção World of Sport. Com aproximadamente 2,11 m de altura, Haystacks era impossível de ignorar. Seu peso variava bastante, mas em seu auge, chegou a atingir cerca de 318 quilos, um verdadeiro colosso dos ringues. Sua estrutura corporal poderosa o tornava uma ameaça constante aos adversários, mas o que realmente conquistava o público era seu carisma e habilidade de entreter. Apesar da aparência imponente, Haystacks alternava entre ser temido e admirado, com um personagem que mesclava brutalidade e sensibilidade. Participou de lutas marcantes no Reino Unido e também competiu internacionalmente, incluindo uma passagem pela WCW nos Estados Unidos, onde lutou como Loch Ness. Problemas de saúde interromperam sua carreira e, infelizmente, ele faleceu em 1998. Mesmo assim, sua figura marcante, tanto no Reino Unido quanto fora dele, deixou um legado duradouro no wrestling mundial. Número 9. Os Irmãos Inigualáveis, The Maguire Twins. Billy e Benny Maguire, conhecidos como os gêmeos mais pesados do mundo, deixaram uma marca singular no wrestling. Com um peso combinado de 666 quilos, eram uma verdadeira atração. Billy pesava cerca de 328 quilos, enquanto Benny passava um pouco disso, com 333 quilos. Sua parceria no ringue não era apenas resultado de genética, mas de uma conexão inquebrável. Os dois eram inseparáveis dentro e fora do wrestling. Juntos, formavam uma dupla quase imbatível. Seus corpos gigantescos, somados à coordenação, criavam uma dinâmica rara no esporte. Foram destaque em diversas promoções, com lutas que chamavam atenção tanto pela curiosidade quanto pelo carisma dos irmãos. O público se encantava com a sincronia e a força dos Maguire. A jornada, no entanto, teve fim precoce. Billy faleceu em 1979, o que encerrou a carreira da dupla. Benny continuou vivendo por mais algum tempo, mas os dois permanecem como uma das duplas mais distintas e inesquecíveis da história do wrestling. Número 10. O gigante imbatível, Happy Humphrey. O título de maior lutador de todos os tempos, em termos de peso corporal, pertence a ninguém menos que Happy Humphrey. Ele se destacou nos anos 1950, sendo lembrado tanto por suas atuações no ringue quanto por sua figura absolutamente extraordinária.
Humphrey não era apenas um atleta de grande porte. Ele era um verdadeiro fenômeno de tamanho. Um homem que desafiava os limites do que se acreditava possível em termos físicos para um ser humano. Sua massa corporal era tamanha que, de acordo com os registros mais aceitos, seu peso variava entre 363 até cerca de 450 quilos, com a média mais frequentemente citada girando em torno dos 408 quilos. Para além do wrestling, ele se tornou uma figura lendária por causa de histórias bizarras envolvendo sua dificuldade com tarefas cotidianas. Relatos dão conta de que ele ficou preso em cabines telefônicas e assentos de cinema, situações que só aumentaram seu status como um personagem maior que a vida. Apesar de seu tamanho impressionante, Humphrey era surpreendentemente atlético. Seus movimentos no ringue, embora limitados, eram eficientes, e ele demonstrava uma impressionante consciência de espaço e de tempo para alguém com seu porte. Isso fazia com que suas lutas se tornassem ainda mais impactantes. Contudo, não foi apenas sua carreira no ringue que chamou a atenção. Depois de se aposentar, ele protagonizou uma das transformações mais dramáticas da história do esporte ao perder aproximadamente 270 quilos, um feito de extrema força de vontade e resiliência pessoal. Happy Humphrey não é lembrado apenas como o mais pesado. Ele é também símbolo de superação, de resistência física e mental. Sua história continua a inspirar não só atletas, mas qualquer pessoa que enfrente dificuldades aparentemente intransponíveis. Ele permanece como o maior, literalmente, entre os gigantes da luta livre. Número 11. O Colosso Indiano. The Great Khali. The Great Khali, nome de ringue de Dalip Singh Hanna, se destacou no cenário do wrestling mundial como um dos atletas mais altos e fisicamente intimidantes que já pisaram no ringue. Nascido na Índia e com cerca de 2 metros e 16 centímetros de altura, Khali não só se tornou o orgulho do seu país, mas também uma atração internacional por seu porte imenso e presença quase mítica. Pesando aproximadamente 191 quilos, ele era uma força da natureza. Antes de sua estreia na WWE, Khali já era conhecido na Índia como fisiculturista e policial. Sua entrada no mundo do wrestling aconteceu de forma estrondosa em 2006, e logo no início de sua trajetória na companhia, ele enfrentou ninguém menos que o Undertaker, deixando claro que seu papel era de destaque entre os gigantes. Seu personagem era construído para assustar, dominar e impressionar. E isso foi levado ao extremo com seu golpe finalizador, o Khali Vice Grip, onde ele literalmente esmagava a cabeça do oponente com suas mãos enormes. Khali conquistou o título de campeão mundial dos pesos pesados da WWE e participou de diversas rivalidades com grandes nomes como John Cena, Batista e Triple H. Sua figura imponente e seus movimentos lentos, porém poderosos, se tornaram sua marca registrada. Fora do ringue, Khali atuou em diversos filmes, tanto em Bollywood quanto em produções internacionais, expandindo sua fama para fora do wrestling. Além do sucesso internacional, Khali teve um papel cultural importantíssimo em seu país de origem. Ele foi o primeiro indiano a se tornar campeão mundial da WWE, o que fez dele um símbolo de orgulho nacional e ajudou a popularizar o wrestling profissional na Índia. Sua trajetória inspirou toda uma geração de fãs e atletas. Ainda hoje, seu nome é lembrado com reverência pelos fãs de wrestling ao redor do mundo. Número 12. O gigante absoluto, Giant Gonzalez, cujo nome verdadeiro era Jorge Gonzalez, nasceu na Argentina e entrou para a história do wrestling como o atleta mais alto que já competiu nos ringues da WWE. Medindo impressionantes 2 metros e 44 centímetros, Gonzalez foi anunciado como o homem mais alto da história da companhia, uma verdadeira lenda viva do porte físico colossal.
Seu peso era igualmente impressionante, girando em torno de 209 quilos, o que o tornava uma presença inconfundível no ringue. Antes de entrar no wrestling, Jorge tentou carreira no basquete. Jogou na Liga Argentina e chegou a ser draftado pela NBA, onde atuou brevemente antes de ser descoberto por Verne Gagne, veterano do wrestling e promotor. A partir daí, Gonzalez passou a trilhar caminho no wrestling profissional e estreou na WWE no início dos anos 1990. Seu visual era inesquecível. Usava uma roupa que simulava músculos exagerados e pelos corporais, uma verdadeira criação de supervilão. Sua principal rivalidade foi contra o Undertaker, culminando em um combate no WrestleMania 9, em 1993. Embora tecnicamente limitada, a luta ficou marcada como um dos confrontos mais visualmente marcantes daquela geração. A mera presença de Gonzalez, com seu tamanho sobre-humano, era suficiente para atrair os olhares do público. Infelizmente, sua carreira não durou muito. Os problemas de saúde relacionados ao seu tamanho extremo, dificuldades de mobilidade e dores crônicas, o forçaram a se afastar do wrestling. Ainda assim, Giant Gonzalez permanece no imaginário coletivo dos fãs como um dos personagens mais impressionantes já vistos. Seu visual, estatura e misticismo o consagraram como uma figura imortal no panteão dos gigantes da WWE. Número 13. O terremoto canadense, Earthquake, John Tenta. John Tenta, conhecido mundialmente como Earthquake, foi um dos pesos pesados mais marcantes da WWE durante o início dos anos 1990. Nascido no Canadá, ele possuía um histórico esportivo diversificado. Foi inclusive lutador de sumô no Japão, o que contribuiu para a construção de sua persona como um colosso capaz de esmagar qualquer adversário. Media cerca de 1,99 m de altura e pesava aproximadamente 212 quilos. Tenta fez sua estreia na WWE em 1990 e não demorou para ganhar notoriedade. Seu golpe finalizador, conhecido como Earthquake Splash, era visualmente impactante. Ele derrubava o oponente e então pulava com todo o seu peso sobre ele, causando um efeito que parecia sacudir o ringue inteiro. Essa imagem ficou marcada para sempre na memória dos fãs. Uma de suas rivalidades mais lembradas foi com Hulk Hogan. Earthquake foi responsável por lesionar Hogan no enredo da WWE, gerando enorme repercussão e elevando sua popularidade como vilão. Também teve grandes confrontos com nomes como Bret Hart e Big Boss Man. Sua figura assustadora e seu estilo brutal fizeram dele uma ameaça constante no circuito. Após sua saída da WWE, Tenta continuou sua carreira em outras promoções como a WCW, onde lutou com o nome Avalanche, e no Japão, onde usou o nome Shark. Apesar das diferentes fases, foi como Earthquake que ele deixou sua marca definitiva. Seu legado vive como um dos gigantes mais imponentes e dominantes que já passaram pelos ringues. Número 14. O vilão imbatível, King Kong Bundy. King Kong Bundy, nascido Christopher Alan Pellis, foi um dos principais vilões do wrestling profissional durante a década de 1980. Com sua aparência intimidadora e física imensa, cerca de 1,93 m de altura e pesando por volta de 208 quilos, ele representava tudo o que um heel clássico deveria ser: dominante, brutal e provocador. Estreou na WWE com grande destaque, rapidamente sendo promovido a eventos principais e lutas de grande importância. Bundy ficou famoso por seus golpes poderosos como o Avalanche, onde esmagava o adversário no canto do ringue, e o Bundy Splash, finalizador que geralmente encerrava as lutas de forma rápida e enfática. Sua luta mais famosa aconteceu no WrestleMania 2, em 1986, quando enfrentou Hulk Hogan em uma brutal luta dentro de uma jaula de aço pelo título mundial.
Essa luta solidificou seu status como um dos vilões mais temíveis da era. Bundy exigia que o árbitro contasse até 5 após suas vitórias, ao invés do tradicional 3, uma provocação que o tornou ainda mais odiado e lembrado. Além dos ringues, Bundy participou de programas de TV e filmes, como Casados com Filhos, mostrando que seu apelo ia além do wrestling. Sua postura dominante e seu bordão "Eu vou acabar com essa luta em 5 minutos" o eternizaram como um dos grandes vilões da história da WWE. Número 15. O homem mais forte do mundo. Mark Henry. Mark Henry é uma das figuras mais respeitadas e completas do mundo do wrestling. Conhecido como o homem mais forte do mundo, ele combina talento esportivo de nível olímpico com carisma e dedicação que marcaram uma carreira de mais de 20 anos. Media cerca de 1,93 m e teve peso variável entre 163 e 181 quilos ao longo da carreira, dependendo de sua preparação física. Antes de entrar na WWE, Mark Henry já era famoso como atleta. Ganhou o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso em 1995 e representou os Estados Unidos nas Olimpíadas de 1996, construindo um currículo atlético invejável. Esse passado serviu como base para sua persona nos ringues, um verdadeiro colosso da força bruta. Estreou na WWE ainda em 1996 e imediatamente impressionou pela força descomunal. Era capaz de levantar adversários com facilidade e aplicar movimentos de alto impacto, como o World's Strongest Slam. Ao longo dos anos, também mostrou versatilidade ao alternar entre vilão e herói, e até mesmo participar de histórias com tom cômico. Conquistou o cinturão mundial da WWE e se tornou um dos lutadores mais respeitados dentro e fora dos bastidores. Sua dedicação, ética de trabalho e trajetória única fizeram dele uma lenda viva. Mesmo após encerrar sua carreira em tempo integral, seu legado permanece influente no wrestling moderno. Número 16. O Rei da Zoeira. Rikishi Rikishi. Com cerca de 1,85 m de altura e um peso aproximado de 193 quilos, é um dos lutadores mais carismáticos e divertidos da história da WWE. Seu nome verdadeiro é Solofa Fatu Jr., e ele faz parte da lendária família samoana que deu ao mundo nomes como The Rock, Roman Reigns e The Usos. Durante o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000, Rikishi se destacou por seu estilo inusitado e por conseguir combinar potência física com entretenimento puro. Ele ficou eternizado por seu golpe mais conhecido, o Stink Face, em que literalmente esfregava seu enorme traseiro no rosto dos adversários encurralados no canto do ringue. Esse movimento virou um dos momentos mais hilários e ao mesmo tempo temidos do wrestling daquela época. Mas Rikishi era mais do que apenas um personagem engraçado. Ele sabia usar seu tamanho e agilidade a seu favor, com um repertório de golpes que impressionava pela velocidade para alguém do seu porte. Além disso, ele adicionava dança às suas apresentações, especialmente ao lado de seus parceiros do grupo Too Cool, Scotty 2 Hotty e Grandmaster Sexay. Juntos, criaram alguns dos segmentos mais memoráveis da Attitude Era, fazendo o público dançar e rir como nunca antes. Apesar do foco humorístico, Rikishi também foi um atleta sério e um campeão dentro do ringue, conquistando diversos títulos ao longo de sua trajetória. Ele também representava com orgulho sua herança cultural, exibindo trajes inspirados na cultura samoana e frequentemente homenageando suas raízes. Mesmo após se afastar da atividade em tempo integral, Rikishi continua sendo uma figura querida pelos fãs e respeitada por seus colegas. Sua combinação única de força, irreverência e tradição o transformou em um verdadeiro ícone do wrestling. Curtiu esse mergulho pelos gigantes dos ringues? Então comenta. Se tiver gostado do vídeo,
Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!